Pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Devido aí ao final de ano, eu fiquei uns dias aí sem gravar, mas agora vamos retornar aqui o nosso projeto. E no vídeo anterior, nós tínhamos finalizado, né, esse controle aqui da partida, essa função controle da partida, e acho também que eu havia feito um vídeo aí com umas correções que um usuário, se eu não me engano, o Felipe, havia levantado em um comentário, em algum vídeo que ele assistiu para trás. E aí eu tinha feito a correção de tudo isso. E também no vídeo anterior eu havia dito, né, que no próximo vídeo eu viria com uma correção de um erro que eu identifiquei nessa função aqui de mover elementos. Basicamente, o que está acontecendo aqui, a função tá perfeita, está sendo chamada, não há erro nenhum aqui de código. O que está havendo é um erro de execução, né? Então, quando a gente chama essa função, ela está sendo chamada direitinho, ela está passando aqui os parâmetros, ela entra até essa primeira condição aqui, funciona normal, porém, a partir dessa segunda condição, está acontecendo um erro que antes do final de ano, eu não havia conseguido encontrar uma solução para ela ainda. Só para exemplificar, o erro que acontece nela é basicamente isso aqui, ó. Até ela chegar aqui em 10 segundos, a velocidade que os elementos se movimentam na tela é contínuo. Ele vem do início ao fim, a velocidade, tudo certinho. Quando ele passa de 10 segundos, era para o elemento finalizar essa passagem, né? Ele chegar aqui, finalizar essa passagem e depois ele já vinha em uma velocidade um pouco mais rápida. Esse era o objetivo. Isso vale para os dois elementos, tanto o tubo quanto a bala. Mas não é isso que está acontecendo. Independente de onde o elemento esteja na tela, quando ele passa de 10 segundos, ele aumenta a velocidade, mas ele aparece do nada em um local inesperado. Então, ou seja, ele não está vindo aqui e aí de repente ele aumenta a velocidade dele, ficando mais rápido, mas a partir do ponto em que ele está. Ele meio que some desse ponto aqui, já aparece aqui em cima do próximo do Mario, né? E aí acaba dificultando para que o jogador se desvie desse elemento. Então, no teste que eu havia feito, eu até tinha colocado uma segunda condição aqui, que era fazer com que isso aqui só ocorresse quando ele fosse maior do que 10 segundos e menor do que 20, e também que o elemento completasse a volta dele, ou seja, somente quando ele finalizasse essa volta e ele aparecesse cá na outra ponta é que ele poderia aumentar a velocidade. Mas não deu certo. Mesmo que o código estivesse correto, a execução dele não deu certo. Então eu decidi fazer o seguinte, para eu não perder tempo, né, para que eu não perdesse tempo aqui com essa alteração no momento, eu vou seguir os próximos passos do nosso projeto e vou deixar isso aqui para finalizar, para corrigir no final do nosso projeto. Porque senão eu vou perder muito tempo tentando encontrar a solução e aí pode ser que eu fique aí 1 ou 2 semanas sem gravar os vídeos e eu já fiquei muito devido ao final de ano. Então o que eu vou fazer, ó, eu vou comentar tudo isso até aqui, ó, eu vou comentar aliás, eu vou até apagar, né? Eu apaguei, não vou apagar não, vou comentar mesmo para poder só cuidar aqui de fechar essas chaves aqui, tá? Se não fechar dá erro. Vou deixar isso aqui comentado, porque aí ele vai executar essa primeira parte aqui e aí essa primeira parte vai ficar até o final, para que também não fique dando erro se eu deixar ele do jeito como está, mas eu fico ciente que depois a gente vai ter que voltar aqui para fazer a correção, beleza? Então, no de vocês aí, tanto faz, você pode deixar com o erro, porque está funcionando, só que vai ficar dificultando o acesso para o jogador. Ou você faz como eu fiz aqui, você só comenta e depois a gente volta aqui e corrige. Então, beleza, o nosso projeto está funcionando tudo direitinho. Vamos voltar aqui para o nosso Trello. Então, para essa função controle de partida, tinha ficado um pendente aqui no final dela a criação da função cálculo pontuação, que deve ser chamada. Essa função é responsável por calcular a pontuação da partida atual
O modal deve ser habilitado, mostrando a tela preta de fundo, e a janela modal Game Over deve ser ativada, né? Então isso aqui ficou pendente, porque aqui, ó, vamos executar o nosso projeto. Quando o jogador perde a partida, eu não vou movimentar nada aqui, vou deixar ele já se chocar de cara. Quando o jogador perde aqui a partida, tudo isso aqui continua como está, mas essa tela tem que ficar aqui meia escura e tem que descer aquela nossa janelinha do Game Over, que seria essa janelinha aqui, ó. E além disso, a gente também tem que calcular a pontuação do jogador, né? Quanto tempo ele permaneceu na partida, quantas moedas e quantas estrelas ele pegou, e aí tem um cálculo lá que nós vamos criar aqui. Então, sem delongas, vamos para essa parte da execução. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar a minha função calcular pontuação, né? Eu já tenho ela aqui, eu vou arrastar ela para cá. Então essa função pega os valores das variáveis moeda jogador, estrela jogador e tempo jogador. Para cada variável ela vai atribuir uma multiplicação e por fim vai adicionar esses valores na variável pontuação do jogador. Beleza? Então aqui ela só diz, né, criar a função e depois aqui ela tem uma explicaçãozinha. Então primeiro vamos só criar a função aqui. Para criar a função, tranquilo, const, vamos chamar pontuação, calcular, né, perdão, calcular pontuação. Aí ela recebe aqui uma função anônima e beleza, a nossa função está criada. Agora vamos só entender qual é a regrinha aqui para ela. Então a regrinha é a seguinte, ó. A variável pontuação jogador vai receber a soma dos pontos da partida. Só lembrando aqui, ó, pontuação jogador é uma variável que nós criamos lá em algum vídeo para trás. Ele é essa aqui, ó, pontuação jogador. Ela começa com 0. E ela vai receber o que vai vir de moeda jogador, estrela jogador e tempo jogador. Né? Essas variáveis aqui já estão recebendo esses valores de acordo com o que o jogador executa na partida. Cada segundo que ele se mantém no jogo, essa variável tempo jogador é atualizada. A gente tem alguma função aqui, não me lembro agora qual, mas a gente tem uma função que faz isso. E o mesmo vale para moeda jogador e estrela jogador. Cada vez que o jogador pega uma moeda ou pega uma estrela, é adicionado mais um aqui nessas variáveis, ok? Só que aí, o que acontece? Se eu fosse só colocar que uma moeda vale uma moeda e que uma estrela vale uma estrela e que cada segundo vale um ponto, não traria assim muito sentido para desafiar o jogador, por exemplo. Por que eu vou querer pegar moeda se eu posso só ficar desviando dos obstáculos e eu vou ganhar um ponto do mesmo jeito que pegando a moeda? Ou mais ainda, por que eu vou ter o desafio de pegar a estrela se ela vale um ponto assim como a moeda também vale? Então eu posso só ficar pulando os obstáculos e pegando uma moeda e não me preocupo em pegar a estrela, né? Então, por essa lógica, eu criei aqui uma regrinha, né, simplesinha, mas só para, digamos assim, desafiar o jogador a querer pegar as pontuações, os elementos que têm maior pontuação. Então, para isso, ficou da seguinte forma, ó, cada moeda vai valer 2 pontos e cada estrela vai valer 5 pontos. E o tempo de jogo vale um ponto só, né? Porque aí se o cara só ficar só desviando dos obstáculos, ele não está tendo desafio nenhum. Então cada segundo vale só um ponto. Já cada moeda já aumenta um pouco a dificuldade, porque você tem que desviar do obstáculo e ao mesmo tempo pegar a moeda. Então aí a moeda vale 2. E a estrela, como ela é mais difícil ainda, porque você tem que literalmente voar, né? E aí na queda você pode cair em algum elemento, então em tese ela é mais difícil para ser coletada. Então por isso que ela vale 5 pontos, beleza? Então aí agora é bem tranquilo, a gente só faz uma sominha aqui, ó. Primeiro a gente tem que pegar a pontuação jogador, né? Porque é ele que vai receber tudo isso. Então pontuação jogador recebe. Aí agora aqui é uma lógica matemática, né? Como a gente vai ter é,
digamos assim, multiplicação na nossa soma, então você tem que trabalhar com parênteses para você poder dizer qual que vai ser executado primeiro e qual não vai, né? Mas tanto faz, fica aí a seu critério, se você quiser fazer dessa forma aqui ou não. Então aqui seria basicamente isso aqui, ó. Moeda jogador, ele recebe um vezes 2, né? Cada moeda jogador, ele vai ser multiplicado por 2. Aí faça a mesma coisa agora aqui para estrela jogador, ele também vai receber uma multiplicação vezes 5. E aí, por fim, agora mais tempo do jogador. Então é só isso aqui, ó. Então, pontuação do jogador vai receber a quantidade de moedas que o jogador pegou vezes 2, mais a quantidade de estrela que o jogador pegou vezes 5, mais o tempo do jogador, que aí não precisa ter multiplicação aqui, porque como ele seria multiplicado por 1, é o mesmo valor, ok? Então, calcular pontuação já está resolvido. Aí eu posso vir aqui agora, ó, e colocar aqui, ó, chamar o calcular pontuação. Lembra que ele é uma função, né? Então a gente precisa colocar o parênteses aqui. Ao fazer isso, o calcular pontuação, na hora que o jogador perder a partida, automaticamente ele já vai calcular aqui a pontuação. Então, beleza, já resolve a nossa primeira parte do problema. Vamos voltar aqui. Isso aqui já criou, né? Então vou dar aqui como finalizado. Vamos só voltar ao nosso controle de partida. Deixa eu ver aqui. A função, calcular a pontuação, blá blá blá. Tudo certinho. Tem uma coisa aqui, ó, que eu não coloquei. Eu vou ter que adicionar aqui, ó, porque ficou faltando. A gente precisa, depois que faz essa calcula essa pontuação, a gente tem que jogar tudo isso lá para dentro do nosso banco de dados, né? Então a gente precisa, ó, salvar os dados do jogo, ou no caso da partida, né? No banco de dados, né? Ficou faltando isso aqui, ó. Isso aqui tem que acontecer logo aqui depois de calcular a pontuação. Então, logo depois de calcular a pontuação aqui, a gente precisa salvar todas as informações dentro do nosso banco de dados. Vamos vir aqui em nossa conexão e ver como que é o nosso banco de dados, ó. O nosso banco de dados, para a gente colocar coisas no nosso banco de dados, a gente criou essa função aqui, ó, banco temp. Ela recebe aqui alguns parâmetros, que é o nome do jogador, a quantidade de moedas coletada, a quantidade de estrela, o tempo que o jogador permaneceu na partida e essa pontuação, que é essa função que a gente acabou de calcular, de criar aqui, né, que calcula a pontuação. Lembrando que essa função, o objetivo único e exclusivamente dele é atribuir o cálculo a essa variável pontuação de jogador. Então, o que a gente passa como parâmetro é essa variável aqui e não a função em si. Então, ela vem como parâmetro para cá. Aqui dentro dessa função, a gente faz a leitura do banco, porque se já tiver alguma informação lá, primeiro a gente tem que buscar tudo que está lá dentro. Lembra que isso vem como uma lista de um JSON, né? Ele vai vir em um JSON. Então, primeiro a gente faz a leitura de tudo que está lá dentro. Depois a gente adiciona todos esses parâmetros às variáveis e aí pega todas essas variáveis que está dentro de um objeto aqui, ó, dados, e joga esses dados para dentro do banco, né? Ou seja, se a gente não puxar esse banco aqui antes de fazer tudo isso, a gente estaria substituindo. Toda vez que tivesse lá um dado, eu iria substituí-lo por um novo. E ao chamar esse banco de dados aqui antes e criar um array, eu permaneço o que já tem e só adiciono novos dados, né? Espero que isso aí tenha ficado claro, até porque isso aí foi explicado quando nós criamos essa função aqui. Então, só estou relembrando, só porque pode ser aí que você já tenha esquecido, tá? Mas se você esqueceu, procura o vídeo aí de criação dessa função para você relembrar, e é importante que você entenda o que está acontecendo aqui para que você só não faça porque eu estou fazendo. Você tem que entender que você está fazendo e o porquê você está fazendo. Então agora aqui, ó, a gente precisa chamar o nosso o nosso banco temp. Só que como ele está vindo de um outro arquivo JavaScript, aí você tem que chamar esse arquivo, né? Então nós vamos chamar aqui, ó, conexões
né? Porque foi dessa forma que a gente importou esses dados que está vindo de lá, e agora aqui eu chamo o banco temp. E aí eu vou passar todos os parâmetros agora. Eu vou passar o nome do jogador, eu vou passar as moedas do jogador, vou passar as estrelas do jogador, vou passar o tempo do jogador e também vou passar a pontuação desse jogador. E aí ser cuidado com a ordem, tá? A ordem aqui que você está passando tem que ser a mesma que foi estipulada aqui nos parâmetros. Porque senão se você colocar a ordem diferente, na hora que a gente for apresentar esses dados nessa nossa janela aqui de rank, aí ele vai apresentar errado, tá? Então a ordem aqui importa. Então beleza, nesse momento aqui, nós já estamos jogando para dentro do banco de dados todas as informações que o jogador adquiriu ao longo da partida. Então, beleza, essa parte aqui também está pronto. Vamos resolver isso aqui e resolver isso aqui. Agora a gente precisa chamar o modal. O modal seria justamente esse fundo preto aqui que aparece e depois uma janelinha aqui no centro da nossa tela. Para a gente fazer isso, é só a gente se lembrar de como que foi criado. Se a gente vier aqui, ó, cenário, não, modal aqui, ó, dentro do nosso estilo, né? A gente tem aqui o modal e aí a gente tem aqui, ó, quando o modal tem a classe habilitar, ela cria aquele fundo preto. Então, para isso a gente precisa vincular o nosso modal aqui ao JavaScript. E isso já foi feito em algum momento. Porque a gente, como na hora que o cara digita o nome do jogador aqui, clica no botão iniciar, isso aqui tudo some, então em algum momento a gente já vinculou esse modal ao nosso JavaScript. E ele está aqui, ó. Então a gente tem uma variável chamada modal que permite manusear todo o nosso HTML aqui que corresponde ao modal, certo? Então agora aqui é tranquilo também, ó. Eu posso só chegar aqui, ó, e fazer assim, ó, modal, aí ponto classe listener, ponto add, que a gente quer adicionar uma classe, né? E a classe que a gente vai adicionar é habilitar, ok? Para a gente poder colocar aquele fundo preto lá, a gente precisa adicionar a classe habilitar dentro aqui, ó, do nosso modal. Cadê ele? Aqui, ó, modal, tá vendo? Ele começa habilitado, que é justamente no início aqui da partida. Só que quando ele digita o nome do jogador e clica em iniciar, essa classe é removida para que esse fundo preto suma junto com essa janela aqui do centro. Então agora para a gente voltá-la, nós precisamos habilitá-la. Então modal.classelist.add é habilitar. A gente já habilita o fundo preto. Vamos testar isso aqui para ver, ó. Vou iniciar, vou deixar ele se chocar logo de cara aqui. Na hora que ele se choca, pronto, o fundo preto já aparece, tá vendo? Agora a gente precisa colocar aquela nossa janelinha que corresponde a essa janela aqui do Game Over. Essa janelinha aqui. Para a gente adicionar essa janelinha também é tranquilo. A gente procura ela aqui, ó. Tá aqui, ó, classe modal Game Over, tá vendo? Só que essa aqui, como a gente ainda não manipulou ela, nós não criamos ela aqui no nosso JavaScript. Então a gente precisa fazer isso aqui, né? Aí para a gente fazer isso aqui, ó, vamos dar um ID aqui para ela. Lembra que manipulação de JavaScript sempre é através do ID, né? Então a gente vai chamar ela de modal game over, beleza? Igual nós fizemos aqui, ó, modal login. Aqui vai ficar modal game over. Aí aqui a gente tem o modal login, tá vendo? Que é aquela janela inicial. A gente vai fazer a mesma coisa agora aqui para o modal game over. Então vamos chamar aqui, ó, const modal game over, vou dar o mesmo nome lá do arquivo, e aí para eu chamar ele é o document.querySelector, e aqui dentro agora eu passo meu seletor, que é o joguinho da velha, modal game over. Então, nesse momento agora, tudo isso aqui, toda essa section, está vinculada dentro dessa variável modal game over.
Então, se eu quero exibir-la na tela, lembra que para a gente exibir, ó, todos os modal, né, que é a janelinha do centro, a gente está ativando ela com o Active. Ó. Isso também a gente pode ver aqui, ó, modal login. Quando ele tem Active, ele aparece. Quando ele não tem Active, ele tem um display none. E o mesmo vale para o modal Game Over. Então, o modal Game Over, por natureza, ele tem um display none. Porém, quando ele tem a classe Active, ele recebe um display flex, que é o que faz mostrar ele lá no centro da tela. Então, aqui também, para a gente poder fazer isso, é só vir aqui, ó, e manipular do mesmo jeito que a gente manipulou o modal aqui, ó. Eu vou chamar o modal GameOver.ClasseListing.add e aí aqui ao invés de habilitar, eu chamo Active. Beleza? E aí vamos testar agora para ver se isso tudo está funcionando. Então, iniciar 5, 4, 3, 2, 1. Vou deixar ele se chocar logo de cara. E pronto. Na hora que ele se choca, ele chama a telinha do Game Over. A telinha de Game Over, a gente teria aqui a opção de chamar a tela de ranking ou reiniciar a partida. Isso aqui nós não vamos mexer agora, que a gente vai ter que criar essas funções aqui ainda. Meu objetivo nesse vídeo era só habilitar esse fundo preto, chamar essa tela, criar a função calcular e também jogar esses dados lá para o banco de dados. Isso aqui nós já vimos que está funcionando. A gente precisa ver agora como é que está sendo jogado lá para dentro do banco de dados as nossas informações, né, que a gente não testou ainda. Só que antes disso, deixa eu só te mostrar aqui uma coisa que aí é importante para que você não cometa o erro. Você viu que eu me choquei aqui, ó, com o tubo e aí isso tudo aconteceu, certo? Eu vou atualizar agora aqui a página e eu vou me desviar do tubo agora. Ó. Então 3, 2, 1. Vou me desviar do tubo e vou me chocar com a bala. Então desviei do tubo, me choquei com a bala. Aí quando eu me choco com a bala, não aconteceu nada. É porque aqui você não pode esquecer que nós temos duas condições, né? A gente tem uma primeira condição que verifica se o elemento Mario se chocou com o tubo. E aí tudo isso aqui se desenrola até o fechamento dessa chave. E é aqui que a gente acabou de colocar todas essas informações. Já a segunda condição, que verifica se o elemento Mario se chocou com a bala, ele se desenrola até o fechamento dessa chave. E aqui a gente não colocou essas informações, certo? Então você teria que copiar aquilo e jogar aqui para dentro de novo. Só que aí, ó, o que, que a gente poderia fazer, né? Vamos imaginar aqui tudo que se repete, ó. O play som daqui para cima, daqui até aqui, ó, a gente tem determinados elementos que recebem determinadas configurações, que são diferentes dessas daqui, ó. Essas daqui mudam alguma coisa, são os mesmos elementos, mas um aqui muda o tamanho e a posição. Aqui só muda o tamanho e tal. Então, basicamente aqui, ó, do som perdeu para baixo, tudo vai se repetir, ó. Do som perdeu para baixo, tudo iria se repetir. Então, o que, que eu pensei em fazer? A gente poderia criar aqui também uma segunda função chamada ó, const game over, para que a gente evite ter que ficar duplicando informações, né? E aí a gente faz uma única chamada, ou seja, eu posso copiar isso daqui até o play som perdeu aqui, ó, posso remover daqui, jogo aqui tudo dentro aqui de game over, certo? Deixa eu só indentar aqui que ficou aí pronto, agora ficou tudo certinho. E aqui eu posso apagar tudo isso aqui também. E agora, ao invés de eu ter que duplicar tudo, eu só chamo a função game over aqui, ó. Game over. E aqui também eu chamo game over. Ou seja, eu estou duplicando ainda, mas eu só estou duplicando uma única linha, ao invés de ter que escrever tudo aquilo. E quando eu precisar fazer uma mudança, eu faço uma mudança somente aqui e não preciso ficar mudando toda hora nos dois lugares. Agora, a única coisa que vai dar problema aqui, ó, é esse loop controle de partida.
Porque esse loop controle de partida, ele é local, né? Ele não é... A gente não criou uma variável global. Loop controle de partida. Então só esse cara aqui, tá vendo que ele deu 3 pontinhos aqui embaixo, ó, indicando um erro? E aqui, ó, ele sumiu, tá vendo? Ó, ele ficou com a cor mais clara, né? Porque ele não tá sendo chamada essa variável. Então eu vou só retirar esse cara daqui de dentro. Vou recortá-lo aqui, ó. E aí esse cara aqui eu vou ter que duplicar. Vou ter que pôr ele aqui e vou ter que pôr ele aqui também. Porque ele é local. Ou eu poderia pegar esse loop controle da partida e jogar ele cá para cima, ó, que a gente criou aqui variáveis globais, né? Tá vendo aqui, ó? Eu poderia criar ele aqui também, deixar ele global e aí isso aqui ficaria acessível de qualquer lugar, tá? Então fica a seu critério aí, qualquer um dos dois jeitos vai dar certo. Eu vou deixar dessa forma aqui, só para não complicar demais e de repente aí você não conseguiu entender, tá? Mas deixando isso aqui, o game over agora, ele está individual e tudo isso aqui ocorre. Vamos só testar agora para ver se vai dar certo. Então eu vou, no primeiro momento, eu vou me desviar do tubo e vou deixar me chocar somente com a bala. Beleza, chamou lá o game over, está funcionando direitinho. Vou fazer o teste inverso agora e vou deixar ele me chocar diretamente com o tubo para ver se também ele vai funcionar tudo perfeito. E tá lá, também chamou tudo perfeito, não deu nenhum erro. Então, beleza? Criando aqui uma função, ó, a gente evita duplicidade de dados. Inclusive, eu vou até marcar isso aqui, né, já como concluído. Inclusive, eu tinha até feito aqui, ó, só que eu fiz isso aqui fora da gravação do vídeo, né? Essa função é responsável por executar o fim da partida, chama a função calcular pontuação, adiciona as informações da partida no banco de dados e mostra a tela Game Over no modal. Né? Então tudo isso aqui já foi feito. Habilitar o modal, blá blá blá. Ok? Então eu vou jogar isso aqui para cá também. E na verdade essas três... Espera aí, ficou faltando alguma coisa aqui. Não, aqui ficou tudo certo. Então tudo isso aqui já ficou funcionando. Vou arrastar tudo para cá. E agora, para finalizar, vamos só testar o que está acontecendo lá no nosso banco de dados. Porque como a gente ainda não está mostrando o banco de dados em local nenhum, para a gente poder visualizar o banco de dados, a gente vai ter que olhar direto aqui no nosso console. Eu vou abrir aqui, ó, o armazenamento e armazenamento local. Tudo que vai para o nosso banco de dados fica aqui, ó. Eu vou apagar o nosso banco de dados, lembrando que cada vez que você acessa o seu navegador a primeira vez, ele vem zerado, que é o que eu acabei de fazer aqui, de apagar. Mas toda vez que você usa esse mesmo navegador na mesma máquina, ele vai salvando as informações lá. Se você for para uma máquina diferente, não vai ter essas informações, tá? Isso aí foi explicado também lá no início do projeto. A forma do banco de dados que nós criamos aqui é um banco de dados que só funciona no navegador na sua máquina. Se você for para um navegador diferente ou uma máquina diferente com o mesmo navegador, essas informações não estarão lá. Ele está sendo gravado localmente no seu navegador atual. Então, para a gente começar aqui com ele zerado, eu vou reiniciar aqui a partida. Já vou tentar jogar um pouquinho, vou me desviar dos obstáculos, vou tentar pegar a moeda e pegar a estrela até que eu perca a partida para que a gente possa testar de fato essa função calcular pontuação, né? Porque se eu ficar me chocando logo no início ali, eu não vou testar para ver se isso aqui está tudo funcionando. Então nós vamos testar para ver se isso aqui está funcionando e também para ver se os dados que estão sendo salvos lá no banco de dados está correto. Então vou iniciar uma partida aqui. Lembra que o banco de dados aqui, ó, tá zerado, não tem nada, tá vendo? Para poder salvar a primeira vez. Então vou executar aqui a partida com o meu nome mesmo e vou tentar me desviar dos obstáculos num primeiro momento. Então beleza, vou pular aqui o tubo, peguei uma moeda, me abaixei, vou pegar duas moedas, vou tentar voar agora, vou pegar mais uma moeda,
Vou tentar pegar mais uma estrela e agora eu vou me chocar. Pronto, beleza. Então aqui em cima a gente tem o placar. Ó. Eu peguei 4 moedas, peguei 3 estrelas e eu tive 13 segundos. Então se a gente for analisar, as moedas valem 2 pontos. Então 4 vezes 2, 8. As estrelas valem 5. Então 3 vezes 5, 15. Então 15 mais 8 daria 23. Com mais 13 segundos dá 36. Essa seria a minha pontuação, ok? Então vamos inspecionar aqui e vamos ler o nosso banco de dados para ver o que está vindo de lá. Para a gente ler o banco de dados, a gente tem que fazer essa mesma fórmula que a gente faz aqui. Ó. A gente tem que chamar um JSON, chamar o local storage get item e passar o banco de dados Mario como parâmetro. E aí ele vai trazer um array para a gente com essas informações lá dentro. Então vamos chamar aqui, ó, JSON.parse, aí abre e fecha parênteses e aqui dentro a gente vai colocar local storage.getItem, aí abre parênteses, abre chaves e passa banco de dados Mario, que esse foi o nome que nós demos, ok? Aí ponto e vírgula, se eu der um enter, ele me traz um array aqui, ó. Aí o array que ele está me trazendo tem um objeto lá dentro. Ele começa aqui no index 0, né? Mas é um objeto lá dentro. E aí ele mostra, ó, o jogador, o nome dele é Darlan, tá vendo? Ó? Nome do jogador, Darlan. Então beleza, ele já salvou direitinho o meu nome. A quantidade de estrelas que ele pegou foram 3. Confere também, ó. A quantidade de moedas foram 4, certinho. O tempo de jogo foi 13 e o cálculo da pontuação foi 36, o que também está correto. Então foi 15 pontos das estrelas, 8 pontos da moeda, 13 pontos do tempo de jogo, somando um total de 36. Então funcionou perfeito o nosso banco até agora. Só que aí para a gente ter 100% de certeza, vamos fazer uma segunda gravação, porque esses dados aqui não podem se perder. Se a gente tiver uma segunda rodada na partida, ele tem que me trazer depois os dois resultados. Esse atual e o próximo, que é o que eu vou acabar de jogar. Porque na hora que a gente for criar essa nossa tela de ranking, ele tem que ranquear todas as partidas que tiverem. E aqui dentro a gente ainda vai fazer uma organização para chamar o primeiro, né, para aparecer na primeira linha e por aí vai. Mas o teste que nós vamos fazer agora é se ele está mantendo os dados atual e adicionando novos, ao invés de substituir um pelo outro, ok? Então vou fechar isso aqui e vou reiniciar a partida e vou botar um nome diferente agora. Vou chamar aqui Maria. Vou iniciar, vou me desviar de alguns obstáculos também e vou me chocar logo em seguida. Então, ó, vou me desviar aqui do tubo, vou abaixar da bala e vou me chocar logo nesse aqui. Então, beleza, tá lá. Ó. Eu peguei uma moeda e eu tive 5 segundos de jogo e não peguei nenhuma estrela. Então, uma moeda vezes 2 vai dar 2 pontos, com mais 5 de tempo, daria a pontuação desse jogador aqui, Maria, seria 7. Então vamos inspecionar aqui, vamos chamar o console e puxar o mesmo código, json.passe, local storage.getItem e passa o banco de dados aqui como parâmetro. E aí ele tem que me puxar dois itens dentro do array agora. Então o item 0 vai ser a Maria e o item 1 foi o Darlan. Então está funcionando perfeito. Ó. A Maria não pegou nenhuma estrela, pegou apenas uma moeda, o nome dela Maria, a pontuação dela foi 7 e o tempo de jogo dela foi 5. Então o nosso banco de dados não só está funcionando, como ele está salvando as nossas informações todas corretas do jeito como tem que ser. Então, basicamente é isso aqui, pessoal. Nós criamos uma função calcular pontuação que pega todas as informações do jogador na partida, cria uma regrinha aqui de multiplicação, que aqui foi criado, né, da minha cabeça, você pode fazer a sua diferente se você quiser,
O importante é que esses dados têm que ser atribuídos dentro da variável pontuação do jogador. Aí nós teríamos que criar aqui dentro da nossa função controle de partida, chamar a função de pontuação, depois adicionar essas informações no banco de dados, chamar o modal, né, que é habilitar o modal, e chamar o modal game over. E teria que fazer isso duplicadamente dentro das duas condições. Aí, para evitar essa duplicidade, nós criamos uma segunda função, criamos essas informações uma única vez, e aí sim chamamos a função GameOver duas vezes aqui dentro da nossa função controle de partida. Né? Esse aqui é o formato direitinho que está funcionando e também economiza a linha de código para a gente não ter que ficar duplicando muita coisa aqui. E a manutenção também facilita, né? Porque você faz uma única manutenção e não precisa ficar toda hora se preocupando aonde é que essa função está para você mudar várias vezes. Beleza? Então espero mais uma vez que vocês tenham gostado aí do nosso projeto. A gente deu mais uma avançada boa. No próximo vídeo agora, deixa eu ver aqui, a gente tem que vir com a função reiniciar, a função rank e mais algumas outras. E no final de tudo, a gente ainda vai ter que corrigir esse problema aqui, que eu não vou deixar desse jeito. A gente vai ter que corrigir isso aqui, mas vou deixar isso para o final do nosso projeto. Vamos adiantando para tentar recuperar o tempo perdido aí das semanas que eu fiquei sem gravar. Então, obrigado mais uma vez aí por você estar acompanhando o projeto. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.